Fala galera, como é que vocês estão? Vamos começar aqui com a parte 6 do nosso tutorialzinho. E hoje nós vamos colocar esses negócios para funcionar no Unreal. Bom, primeiro, eu tinha mostrado para vocês que a minha API tinha parado de funcionar. Eu já arrumei. Inclusive aqui a gente já tem algumas mudanças que eu pedi o ChatGPT para poder criar um site pra gente, né? Então eu já criei aqui o Journey of Heroes com a imagenzinha de fundo. Tem um botão para login, voltar, cadastro, voltar. E esse cara aqui agora está funcionando. Um negócio importante aqui que eu aprendi sobre o ChatGPT é o seguinte: sempre que vocês forem pedir alguma coisa para ele, sejam bem específicos. Então eu até pedi para ele poder fazer umas melhorias no código. Vou até mostrar na minha tabelinha aqui de usuário. Tem uma série de coisas implementadas. Eu vou mostrar no código que é mais fácil. Mas, por exemplo, o password está criptografado. Isso aqui ainda não é segurança suficiente. Isso aqui também não vai garantir que isso aqui não seja hackeado. Mas eu só acrescentei algumas coisas aqui só para provar que era possível programar isso aqui com o ChatGPT. Eu fiquei conversando bastante com ele aqui, ó. E ele me deu alguns códigos. E aí o que acontece? Sempre que a gente for pedir para poder consertar alguma coisa no login, por exemplo, sempre lembra ele qual que é o procedure que você está usando. Então vem aqui no seu banco de dados, pega o procedure, por exemplo, eu quero mexer no meu insert usuário. Você vem aqui, ó, clica nessa ferramentinha, aí ele abre, você copia o código que está aqui, aí você vem aqui no ChatGPT e fala com ele assim, ó, considere os códigos, procedure, aí você vem aqui e cola o código, colou o código, dá espaço, e o código, aí você vai pegar seu PHP, o PHP vai estar aqui, ó, no meu caso aqui, né, Windows C, WAMP, www, Journey of Heroes, e aqui a gente tem as coisas que a gente está usando. Então eu tenho um inserir usuário.php, aí ele também usa o SQL connect.php. Então você vem aqui, abre o inserir usuário.php, você copia esse cara aqui todo e cola ele aqui. Aí faça essa melhoria, aí ele vai lá e conserta os dois códigos e aí o negócio funciona. Então só para mostrar para vocês aqui, ó, vamos tentar inserir o usuário teste com password esse aqui, o e-mail teste@teste.com. Se eu mandar agora, ó, ele já me deu até a mensagem. O que acontece? Ele tinha me dado isso aqui em português, mas eu mudei para inglês. Eu vou explicar para vocês por que já já. Mas ele já está me falando aqui que esse usuário e esse e-mail já estão registrados. Então, por exemplo, se eu tentar agora uma senha menor aqui, ó, eu pedi ele também para poder criar um código que aceitasse senhas com no mínimo 8 dígitos. E eu tentar registrar, ó, ele já me falou que esse password é muito pequeno, ó. Tem que ter pelo menos 8 letras, 8 caracteres. Então, por exemplo, se eu tentar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e mandar cadastrar, ó, o password tem que conter pelo menos uma letra. Se eu tentar 1, 2, essas letrinhas aqui aleatoriamente aqui do teclado, agora o password tem que ter pelo menos um número. Se eu tentar cadastrar o número 1 aqui nesse password, esse e-mail aqui já está cadastrado, né? Então ele vai me falar que esse e-mail já está registrado. O usuário teste também já está registrado. Então se eu mudar aqui o e-mail, vou pôr teste 1 e mandar cadastrar, ó, o usuário já está registrado. Então eu fiz uma série de melhorias aqui e eu usei o ChatGPT para poder fazer tudo. Eu fui pedindo para ele, mas nunca mando um prompt muito grande. Por quê? Porque senão ele não faz. Então vamos cadastrar aqui agora, ó. O usuário vai ser o vídeo. Pra gente lembrar, a senha vai ser teste 1, 2, 3, 8 caracteres. E o usuário, o e-mail dele vai ser video@teste.com. Enviei. Usuário cadastrado com sucesso. Aí no login, mesma coisa. Se eu tentar fazer um login aqui, ó, credenciais inválidas, login falhou. Agora, se no identificador eu colocar o cara que eu acabei de cadastrar aqui, vídeo, e a senha dele for teste 1, 2, 3, e eu mandar consultar, agora o login foi bem sucedido, funcionou assim, lindo, fluindo perfeitamente. E eu também coloquei que na identificação fica a critério do usuário, ele pode usar o nome de usuário ou o e-mail, então vídeo@teste.com
Olha só. Ó, pus vírgula aqui, desculpa. Login bem sucedido. Funcionou assim, perfeitamente. E aqui no nosso banco de dados, se eu vir aqui na minha tabela de usuários e atualizar ela aqui, ó. Ó, ele aqui, ó, vídeo@teste.com, password criptografado e a data aqui certinha agora. Então, assim, esses APIs aqui já estão funcionando. Eu aproveitei e pedi o ChatGPT para poder criar um site para mim, que ele está no index.php. Então, eu peguei minha imagem, eu falei para ele aqui o atalho da minha imagem, o nome que eu tinha dado para ela, e pedi para ele poder criar um site onde eu pudesse testar esses APIs de login e de registro. E aí ele fez o site pra mim e à medida que eu vi algumas coisas eu ia pedindo pra ele melhorar. Tipo, centralize o painel pra eu poder fazer as coisas. Então, por exemplo, login, se eu criar o cara aqui, ó, o vídeo e a senha dele, teste 1, 2, 3. Se eu mandar entrar, ó, login bem sucedido, ele me trouxe aqui pra minha página PHP. E da mesma forma, se eu quiser cadastrar um usuário, vamos lá, ao vivo, o e-mail vai ser alvivo@a.com e a senha dele vai ser teste 1, 2, 3, 4. Cadastrar. O endereço de e-mail não aceitou, tá vendo? Porque não ficou com formato de e-mail, porque eu não pus o arroba. Então, a.com, cadastrar. Pronto. Inválido e-mail format. Não aceitou ainda. @teste.com. Eu pus um negócio aqui, ó, cadastrar. Pronto, usuário registrado. E se eu vir aqui no meu banco, então, e atualizar a minha tabela, tá aqui o cara cadastrado ali pelo site. Então agora eu consigo testar meus APIs. Tanto aqui, direto pelo meu navegador no meu site, porque o ChatGPT fez isso pra mim, como eu posso cadastrar ele aqui também, passando meus códigos, normal, né? Com os meus usuários todos bonitinhos. E aí agora a gente vai para a parte que interessa, que é fazer esse negócio funcionar lá dentro do Unreal. É a hora do vamos ver, né? Então, eu já fiz algumas coisas, eu vou mostrar o procedimento. Primeiro a gente vai precisar de um plugin que se chama ViaRest. Você vem no Google, escreve aqui, ó, ViaRest UE5. Primeiro link aqui, ó, é para você baixar ele direto da Epic Games. Não baixa, porque ele não vai funcionar direito na sua versão release da Unreal lá que a gente baixou. A gente tem que pegar ele aqui direto do GitHub. Então você vem aqui, ó, no GitHub. Se você não achar de cara, você escreve aqui, ó, ViaRest GitHub. Você vai vir nesse link, que é o link oficial aqui deles do GitHub. Como a gente está usando a versão atual da Unreal, a gente vai usar a versão dele release, né, que é o develop. E aqui tem a atualização dele, ó, avisando há 3 meses atrás aqui, ó. Update to suporte o S5.2. Você vai clicar aqui, eu já baixei, não vou baixar de novo, mas você vem aqui no code e baixa o zip. Baixou o zip desse cara, ele vai lá nos seus downloads. O que você vai fazer? Você vai copiar esse cara e aí a gente vai levar ele direto para o nosso projeto do jogo. No caso, o meu é aqui, ó, documentos, Unreal Projects, Journal of Heroes. E aqui dentro não vai existir essa pasta chamada plugins. Você vai criar ela aqui, ó. Você vai vir aqui, dar um novo, pasta, criar, põe o nome dela de plugins, do jeito que tá aqui, ó. Colocou, quando você baixar o arquivo do ViaRest, ele também não vai estar escrito ViaRest plugin, ele vai estar escrito ViaRest, dá um traço e development. Você vai renomear e vai deixar ViaRest plugin. E aqui dentro você vai jogar todos os arquivos do ViaRest. Fez isso, você vai fazer o seguinte, você vai vir aqui e vai mandar abrir Unreal. O meu aqui vai abrir direto, o de vocês não vai. Por quê? Ele vai falar que encontrou novos códigos e precisa compilar ele no C++. O que você vai fazer? Você vai mandar compilar, vai demorar um tempinho. Assim que terminar de compilar, ele vai abrir Unreal. Tudo que você vai precisar fazer é isso. Abrir o Unreal, deixa a minha abrir aqui que vocês vão ver aqui direitinho como é que vai ficar lá dentro. O que vocês vão fazer agora?
Só para você poder testar se o VRest realmente já está funcionando, você vai clicar aqui, ó, e vai dar um Open Level Blueprint. Se você fez tudo certinho, o VRest já vai aparecer para vocês aqui, ó, no Level Blueprint. Você dá um clique aqui com o botão direito e aí ele vai ter que estar uma pastinha dele aqui, ó. Vai estar em ordem alfabética. É ele aqui, ó, VRest. Ele vai ter que aparecer aqui, essa pastinha vai ter que estar criada. Você ainda não vai conseguir usar seu plugin direito, porque ele não está habilitado. Então a gente tem que habilitar esse plugin. Você vai fechar a Unreal com a Unreal fechada. Eu não vou fechar a minha aqui, não tem necessidade, porque eu já fiz. Você vai fechar a Unreal. Você vai voltar lá na pastinha aqui onde você colocou o plugin. Aí dessa vez a gente vai vir aqui em Config. Dentro de Config você vai criar um documento de texto. Eu vou até deletar o meu, não preciso de estar aqui. Você vai vir aqui novo, documento de texto, vai abrir esse documento de texto. E aí você vai procurar essa pasta aqui, ó, defaultengine.ini. O que você vai fazer? Só arrasta ela para dentro do documento de texto. Arrastou ela para cá, ó, você vai abaixar ela lá no final. E essas duas linhas aqui, ó, vocês vão escrever aí porque não vai existir. Você vai colocar do jeito que tá aqui, igualzinho, ó, plugins entre colchetes. E aí você vai colocar mais enable plugins igual VRest plugin. Só isso. Fez isso, salva o arquivo. Pode deletar esse bloco de notas daqui, você não vai precisar dele mais. E o plugin do VRest já está funcionando. Para que esse plugin serve? Esse plugin serve para poder gerar os APIs. Para poder executar os APIs. Para fazer a Unreal se comunicar com esses arquivos que a gente criou, com esses códigos, e mandar informação lá para o banco de dados, ou buscar informação do banco de dados, tanto faz. Eu já fiz previamente para poder fazer alguns testes, então já vou mostrar para vocês o que está pronto. E no próximo vídeo eu vou acrescentar a função do login, só que aí eu já vou fazer um vídeo mostrando tudo bonitinho. Esse vídeo aqui é só para poder adiantar a vida de quem já entende as coisas e tal. Então no próximo vídeo vai ser fazendo eu fiz o registro aqui, agora a gente vai fazer junto o login. Mas vamos lá, continuando aqui. Então o que a gente tem que fazer agora? Content Drawer. Aí a primeira coisa, eu vou trocar para o meu mapa, que não é esse aqui é o mapa do servidor, né, que a gente está usando por enquanto. Então o meu tá aqui, Third Person, Maps, Lobby. Esse aqui é o meu mapa de início. Quando eu der play no meu lobby aqui, ó, o meu menu já tá diferente, tá vendo? Eu já passei a informação, então por exemplo, se eu tentar registrar aqui, ó, ele já vai me falar aqui, ó, Miserable Impede Parameters. Eu não sei falar isso em inglês direito. Mas quer dizer que tá com os campos vazios. Então eu tenho que digitar alguma coisa aqui para ele poder tentar registrar, senão ele não vai registrar. E aqui já é para você poder fazer o login, e-mail e password. Então vamos começar do começo, né? Primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é o seguinte. Você vai vir aqui, ó, Edit, Project Settings. E dentro da Unreal, a gente tem várias coisas que a gente consegue fazer aqui dentro. Então assim, ela também ela tem uma hierarquia aqui de comandos. E como a gente transita de um mapa para o outro, a gente precisa como é que eu vou explicar? A gente precisa saber onde que a gente vai salvar as informações. Então, a gente vai salvar essas informações dentro de um arquivo chamado Game Instance, que é tipo o topo da cadeia da Unreal, vamos dizer assim. O que está lá dentro do Game Instance fica salvo dentro do jogo e não se perde. E a gente consegue puxar essas informações em quase qualquer outra instância. Então, o que a gente vai fazer é criar um Game Instance nosso, porque ela já tem um Game Instance padrão. Aí, como é que a gente faz? Você escreve aqui, ó, Game Instance. E bem aqui, ó, a gente vai ter aqui, ó, Game Instance, tá vendo? E aqui tem o Game Instance Class.
Tudo que você tem que fazer aqui, o meu já está criado, que é o Heroes Game Instance. Aí aqui vai ter o padrão que vai estar o de vocês e vai estar o meu. O meu vai ficar no Heroes Game Instance aqui mesmo, que é o meu que está padrão. Mas aí para você criar um novo, você só vai clicar aqui, ó, Create New Blueprint. Quando você clicar aqui nesse maisinho, ele vai te perguntar onde você quer salvar. Eu criei uma pasta aqui, chamada Blueprints. É só você clicar aqui em Content com Content marcado. Você clica com o botão direito, põe New Folder, cria uma pasta, organização sua. Eu prefiro salvar desse jeito. Então eu tenho a minha pastinha aqui que eu chamei de Blueprints e salvei lá dentro. Aqui você dá o nome que você quer. Aqui tá New Game Instance, mas eu dei Heroes Game Instance e criei o meu. Aí você vai criar o seu do jeito que você achar melhor aí. Feito isso, você pode fechar esse cara aqui. E aí a gente vai vir aqui agora, ó, dentro da nossa pastinha de Blueprints, eu tenho aqui o Heroes Game Instance. E aqui eu já até deixei aqui tudo no jeito aqui para vocês poderem entender como é que isso aqui vai funcionar. Antes da gente mexer aqui dentro e começar a fazer essa configuração, a gente tem que preparar o painel onde o usuário vai ter acesso às coisas. Como que a gente faz isso? Tá aqui na minha pastinha Login System, Widgets. E o meu widget que eu chamei de tela inicial. Eu vou explicar só como é que eu organizei ele aqui rapidamente, que é o seguinte, normal, né, eu já tinha meu canvas lá que a gente fez junto, com a minha tela do botão do login lá, né, que ia direto. O que eu fiz? Eu criei um painel, primeiramente um painel de login. Eu já tinha o botão do login, eu tive que copiar ele para poder fazer um botão do registro também. Então a primeira coisa que a gente faz é mexer aqui no design. Eu vou esconder esse cara aqui só para vocês entenderem, eu vou deixar sem nada aqui, ó, visível, para a gente entender o fluxograma desse painel. Então eu estou aqui com o negócio sem nada. Eu fiz o seguinte, eu vim aqui, ó, horizontal box, trouxe esse cara para cá, pus ele de um tamanho que eu achei que ficasse interessante. E aí eu vou ensinar vocês a centralizar esse cara aqui na tela agora, que eu não tinha feito isso antes. Com ele selecionado aqui, ó, a gente tem aqui, ó, âncora. A gente põe uma âncora central e aí ela tá exatamente no meio da minha tela. E aí o que eu faço? Posição X, 0. Posição Y, 0. Não tá no meio, tá vendo? Por quê? Por causa do alinhamento. Para ficar no meio, você tem que pôr aqui sempre, ó, 0.5. Desculpa. 0.5 e 0.5. Clicou fora, ó, ficou exatamente no meio. Dentro desse horizontal box, se eu jogar qualquer coisa aqui agora, ele vai ficar alinhando no horizonte, né? No meu eixo X. Mas eu não quero que as coisas fiquem alinhadas no eixo X, eu quero que elas fiquem alinhadas no meu eixo Y. Então aí dentro desse horizontal box, eu dei um nome para ele. Eu vou chamar esse aqui de vídeo. Você clica aqui, ó, vamos lá, vídeo. Eu vou falar que ele é uma variável importante, tá? Porque a gente vai precisar de fazer umas funções ali para ele poder sumir e voltar. Aí dentro dele eu coloquei um vertical box. Você pega esse vertical box, aí você solta ele aqui dentro, tá vendo que apareceu certinho lá, ó? Aí agora o vertical box tá ali, ó, só que ele tá pequenininho aqui dentro, tá vendo? Para ele poder preencher todo esse espaço, você só clica aqui, ó, fill, pronto, preencheu tudo. Agora dentro desse vertical box, a gente vai começar a trabalhar com os nossos text box. Como o meu primeiro painel que foi o do login, eu precisava de dois, que é um para o cara digitar login, o outro para o cara digitar a senha. O que eu fiz? Text box é esse aqui, ó. Joga ele aqui dentro. Marca fio, preencheu o quadro inteiro. Pega mais um text box, aí você põe o nome dele aqui, ó. O primeiro lá é e-mail. Sei lá, e-mail ou usuário. Isso aqui é só para você não se perder no que você está fazendo. Pega mais um text box e joga aqui dentro do vertical box de novo.
ele ficou para baixo aqui, ficou pequenininho. A gente clica em fio, ó lá, dividir o espaço por igual. Agora eu vou pegar mais um horizontal box e vou jogar dentro do meu vertical box de novo. E ele vai ficar pequenininho ali dentro. Eu vou marcar ele e vou colocar fio. Eu dividi o espaço por 3, tá vendo? Eu vou precisar de 2 botões. Vocês vão entender por que um horizontal box agora. Porque agora eu quero alinhar para o horizonte. Aí o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou vir aqui, ó. O botão já fica aqui, ó. E agora eu vou pôr ele dentro desse segundo horizontal box. Tá vendo que tá pequenininho aqui na esquerda? Eu vou marcar, selecionar meu botão. Você pode dar um nome para ele aqui, ó, de qualquer coisa. Esse aqui vai ser o login, por exemplo. E aí você marca que você quer que ele seja fio. Então ficou um botão gigante. A gente vai pegar mais um botão e vai jogar aqui de novo para dentro do horizontal box. Ele ficou pequenininho lá no fundo, ó. Você seleciona ele, fio. E agora eu tenho 2 botões. Agora a gente também precisa colocar um texto, né, nesses botões para a gente identificar. Então em cima do botão do login eu jogo um texto. Em cima do botão do registro aqui eu jogo outro texto. Escrevo o que eu quero neles. Mas aí beleza. Você vem aqui, ó, bem simples de fazer para ficar mais bonitinho. Tem esse negócio aqui, pad, é um espaçamento. Você dá um espaçamento aqui de uns 10 mais ou menos, ó. Olha lá o que vai acontecer. Vem no outro, dá mais um espaçamento aqui de uns 10. Você vem aqui no botãozinho aqui, também faz a mesma coisa no pad dele, ó. Então 10 de espaçamento. Vem aqui. 10 de espaçamento também, para ficar tudo padrão, com o mesmo tamanho. Já deu um espaçamentozinho legal, você já ficou com o menu mais bonitinho, tá vendo? Aí, cara, o que acontece? Pra vocês poderem deixar lá igual eu fiz, aí, por exemplo, eu quero um texto aqui igual o seu, pro cara saber que tem que escrever e-mail. Você escreve aqui no text, hint text. Aqui é e-mail. Quando você clicar fora, o que acontece? Tá escrito, só que tá escrito de branco. O que eu fiz com o meu aqui? Eu baixei uma imagem lá do Google, peguei um fundo cinza, o e-mail, eu vou mudar a cor do e-mail ali que vocês vão ver. Na verdade, vou mudar o background aqui. Aí você vem aqui, ó, procura aqui background, cadê? Gente, cadê o tempo? Eu tô cego. Aí, ó. Background imagem. Aí você pode pôr uma imagem aqui no fundo ou você pode simplesmente mudar a tinta. Então, olha, ó. Vou botar esse cara aqui, ó. Aí, ó. Aí que você vem nesse aqui, faz a mesma coisa. Aí você pode clicar nesse pincelzinho aqui, ó, pra você selecionar a cor, ficar tudo igual. E aí você escreve os negócios aqui, ó. E aí vai ficar salvo. Não sei porque que o texto não ficou visível, não, porque tá escrito de branco, era pra ter ficado visível. Mas enfim, aí vocês procuram aqui os negócios direitinho aqui. Aí mexe aqui na aparência. Muda a fonte, muda a cor, muda tudo que vocês quiserem mudar, vocês vão mudar por aqui. Aí vocês procuram um vídeo aí explicando isso, mas enfim. Pro outro é basicamente a mesma coisa. E aí a gente cria esse painel. Então, esse painel aqui que eu tô criando pro vídeo, eu não tenho necessidade de ter ele aqui, eu só rapidamente pra vocês entenderem o que eu fiz. Eu vou excluir essa galera toda aqui. E aí tem esses olhinhos aqui, ó. Esse olhinho aqui, ó, quando eu tenho as coisas tudo dentro, bonitinho, ele faz sumir tudo. Só que o que acontece? Só clicar nesse olhinho aqui não resolve, tá? Vocês têm que vir aqui, ó, por exemplo, quando eu for abrir a minha tela, eu vou querer que vai ficar isso aqui só visível. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, no meu painel do registro, e aí eu vou pesquisar aqui, ó, visibility.
e eu vou marcar essa visibility, ela vai vir como not alguma coisa, que é um desses dois. Você vai mudar ela para hidden. Hidden quer dizer que está escondido. E visível quer dizer que está visível. Não tem muito segredo, não. Mudou esse cara aqui, ó. Você vai fazer isso para esse cara. Você vai deixar no caso o login é o que eu quero que fica visível. Nele eu não vou precisar mexer. Mas no painel do registro eu vou. E eu criei também um painelzinho de resposta, que é o que fica aqui embaixo, ó. Eu basicamente coloquei uma imagem de fundo e coloquei um text por cima dele. Tá vendo? Fica com o texto escrito connection aqui, ó. Que é só para eu saber que o texto tá aqui. E coloquei a minha imagenzinha aqui no fundo do tamanho que eu queria. Alinhei as coisas bonitinho. E aí eu tive esse resultado aí. Por quê? Porque eu preciso informar para o usuário o que vai acontecer. Aí para esses caras aqui funcionarem, a primeira coisa que eu fiz foi configurar o botão registro. Então a gente vem aqui no gráfico. E eu tenho ele bem aqui, ó. Então quando eu clicar no botão registro, basicamente o que eu quero? Eu pego o meu painel login, que eu transformei numa variável lá, chamei de painel login. Eu vou querer que ela fica hidden, então você puxa aqui, você puxa a variável do painel você puxa o visibility, né? Então para quem nunca mexeu no Unreal e vai fazer pela primeira vez, eu vou configurar ainda aqui o botão do login, então vocês vão entender direitinho como é que mexe nesses fluxogramas aqui. O meu botão do login, ó, tá do mesmo jeito, eu nem mexi nele ainda. Mas vamos lá. Como é que a gente faz isso? Primeiro você pega a referência do botão. Então você vem aqui, ó, seus botões, tudo que você faz, eles são uma variável. Todas as suas variáveis ficam nessa listinha aqui, né? Eu sei que o nome do meu botão é Register BTN, é o primeiro que eu cliquei lá. Então eu vou procurar ele aqui, ó. Tem aqui o registro BTN e o register BTN, porque são dois botões de registro. O primeiro está no painel lá do login, que ele tem que esconder o login para poder abrir aquela segunda tela onde de fato eu faço o cadastro. Você simplesmente clica nele, ó, ele já me dá as opções de evento de clique de mouse aqui, ó. Tipo assim, se eu passar o mouse em cima dele, eu quero um evento. Se eu manter ele pressionado, eu quero um evento. E aqui tem todas as opções. Então eu usei o evento de clique, que ele está aqui. Então o que ele faz? Ele pega o meu painel login, que é esse cara, você só arrasta ela para cá, get painel login, é a mesma variável. Você puxa o pino aqui, ó, quando você soltar, ele já te dá as opções. O que eu vou querer? A visibilidade. Você escreve visibility. Então você vem aqui, ó, set visibility, porque eu quero trocar. Se eu quisesse pegar a visibilidade dele como variável, eu vinha no get, mas eu quero trocar. Então set visibility, ele abre isso aqui, ó. E aqui eu mexo aqui, ó. Eu quero que esse cara seja o que? Visível, invisível, colapsado, enfim. Eu não preciso de mexer nisso, então vou selecionar os dois, vou dar um delete, eles vão sumir daqui. Logo em seguida, o que eu preciso? Sumir com o meu painel, então eu preciso aparecer com o outro. O outro é o painel registro, puxei ele, mudei a visibilidade dele. E aquele TXT resposta, que é isso aqui, ó. Resposta. É esses caras aqui, ó. Um chama TXT resposta, que é esse textinho. E eu tenho o painel resposta, que é esses dois caras aqui, ó. Eu preciso sumir eles também, porque se tiver alguma coisa neles ali, eu já quero que eles vão começar invisível por padrão, mas se por acaso o cara clicou lá em registro, fez alguma cagada, clicou no back, ele ia ficar lá eternamente, então eu já queria que ele sumisse. Aí eu já coloquei aqui para eles poderem sair. E logo em seguida, eu configurei o botão de back também, que é esse botão aqui, ó. Deixa eu ligar o painel do registro aqui. Esse botãozinho aqui, ó, para poder voltar para o primeiro painel. Tô apanhando com os olhinhos aqui. Então, quando eu clicar nesse botão, o que eu quero que aconteça? Basicamente, em primeira mão aqui, ó, painel registro, some, hidden. Painel login, fica visível. Pronto, aqui já está alternando de um painel para o outro.
Por que eu mandei esconder esse texto aqui? Eu vou mostrar para vocês na prática. E já vou mostrar como é que funciona também. Então eu peguei os textos, são variáveis, então eu consigo trocar texto, fazer um monte de coisa aqui. Isso aqui é só para limpar os textos. E a mágica do negócio todo é aqui, ó. Quando eu clicar no botão registro, o que eu quero que aconteça? A primeira coisa, eu coloquei um campo ali, eu não sei se vocês perceberam, mas a gente tem o campo password e confirme password. Para eu ter certeza que esse usuário está passando um password igual, como o meu banco de dados, o meu código lá não estava conferindo se os passwords são iguais, e para a pessoa também ter certeza que ela está criando a senha certa, eu coloquei dois campos de password, um para ele digitar e o outro para ele confirmar. Que aí não tem como o cara passar uma senha errada, sem querer, às vezes barra na tecla. Então o que eu fiz? Peguei a variável lá do password criar e o confirme password. De dentro dele eu puxei um getText. Esse cara aqui. E aí eu do getText eu coloquei que eu quero que ele seja igual. Você dá um igual, aí tá aqui, ó. É text igual exatamente, exactly. Então, exatamente igual. Então, se o texto do password for exatamente igual ao texto do confirme password, ele vai ter dois caminhos. O primeiro caminho vai sair na chave lá para poder cadastrar nosso usuário. E o segundo caminho vai sair nessa condição aqui do falso. Então, se for falso, o que ele vai fazer? Ele vai pegar meu txt resposta e vai escrever password dos not match. Deixa eu até, tá tudo com caixa baixa, isso aqui tem caixa alta, eu vou até consertar aqui, ó. Então é password dos not match e põe um ponto final. Então eu vou setar esse texto. E aí o que eu vou fazer para o cara poder ver essa resposta? Ainda do meu txt resposta, ó, se eu dar um duplo clique aqui, ó, eu crio um nozinho aqui para vocês entenderem que tem que ter uma variável. Eu vou tornar eu vou setar esse texto, né? Ele está escrito connection, eu vou fazer ele virar essa mensagem. Eu vou fazer ele ficar visível e também eu vou fazer o meu painel resposta ficar visível. O que é meu painel resposta? É a imagenzinha de fundo que eu criei para ele. Então, compilou, salvou. Aí aqui a gente já está funcionando. Então, a primeira coisa é que a senha do cara tem que ser igual, senão ela vai sair nessa chave aqui, vai dar uma mensagem para o usuário. E eu já consigo alternar meus painéis lá um para o outro. Agora o próximo passo é o seguinte, a gente vai trabalhar lá no Game Instance. Aqui no Game Instance, deixa eu salvar esse cara. Aqui no meu Game Instance, a gente primeiro precisa criar um evento. Esse evento se chama Create User. Você vai vir aqui, ó, botão direito, Custom Event, Add Custom Event. Você põe isso aqui do nome que você quiser. Você chama ele, o meu foi Create User, mas você pode chamar ele de registro, por exemplo. Você chama ele do que você quiser chamar. Desse cara, você vai vir aqui na direita e você tem aqui, ó, inputs, né? Então eu vou ter que passar três informações, que é o username, o e-mail e o password, que o usuário vai informar. E são as três variáveis que a gente precisa: username, password e e-mail. São variáveis do tipo string. Então daqui da frente a gente já vai criar aqui, ó, você puxou aqui, ó, da frente, você já vai clicar aqui, ó, promote to variable. Você vai promover esse cara aqui a uma variável. E aí a gente vai salvar essas variáveis aqui. Por quê? Porque a gente vai precisar de puxar essas variáveis mais para frente em outros momentos. Então, a gente vai salvar as informações que o cara passou lá no painel dentro do nosso Game Instance. Então, mesmo depois que ele trocar de servidor, essas informações vão continuar salvas dentro do Unreal. E aí a gente precisa construir uma requisição. No caso aqui a gente está usando post. Lembra aqui, ó, o método é post por URL. Primeira coisa que a gente vai fazer então é construir esse cara. Você vai dar um clique com o botão direito para fora aqui, ó. Você já vai clicar aqui, ó, construct JSON
request. Tá vendo que com o content sensitive ele nem aparece? Você clica fora aqui, ó, e aí ele aparece. E aí a gente vai clicar aqui, ó, construct JSON request, e ele vai me dar um quadro exatamente igual esse. Esse cara precisa de um target. O target dele é uma única pessoa. Você liga aqui o content sensitive aqui, ó, e já vai estar aqui, ó. Get via REST subsystem. Esse cara aqui que vai construir esse. Linkou. E aí a gente vai trabalhar aqui agora, ó. O método que a gente está usando é post. Ele vai vir como get ali por padrão. Você vai trocar para post. E aqui, ó, content type. Aí já vai depender do tipo de código que você criou aí. No meu caso, é um URL com corpo de requisição. Então eu marquei ele aqui, ó. Mas aí você vai selecionar o seu aí do jeito que você quiser, velho. Se você tiver feito JSON, você vai pôr JSON. Se for binário, você vai marcar binário. Se for esse tipo de URL aqui em cima, você vai colocar ele ali. Mas o nosso aqui, ó, foi esse jeito aqui, ó. Se você fizer e não sabe qual que você fez, você faz o seguinte: você faz o código todo, aí você vem aqui e marca o primeiro. Funcionou? Não. Vem aqui e marca o segundo e vê se vai funcionar. E assim você vai, por teste, tentativa e erro. Aí o que acontece? Criando a requisição via post aqui, então, formata aqui o nosso é esse. Do return value aqui, ó, você vai puxar esse cara para cá e vai promover ele a uma variável. Você vai chamar ele de request. Então, esse cara aqui, ó, já virou esse. Então, a gente não precisa ficar construindo isso aqui toda hora. A gente já pode chamar essa variável aqui. Saiu dessa variável, a gente vai ter que começar a construir o nosso objeto JSON para poder fazer a comunicação lá. Então, você puxou do request, puxa uma linha para frente, construct JSON object. Ele não vai estar marcado ali para você de cara. Construct JSON object. Aí ele aí, ó. Linkou o pino. Quem que é o target desse cara? Também é o via REST. E aí a gente vem a gente vem adiante. Para facilitar a nossa vida, a gente também vai promover esse cara a uma variável, e eu chamei ela de JSON, mas você pode chamar ela do que você quiser chamar. Então a gente já tem o request propriamente dito e a gente já tem o JSON. O que é que a gente precisa fazer com esse cara aqui agora? É passar os parâmetros da URL. Que parâmetros são esses? São os parâmetros que o código criou para a gente. Eu preciso enviar uma variável username, um password e um e-mail. Lembrando que essas variáveis elas estão descritas aqui no código. Então aqui no meu código eu preciso passar para ele exatamente um password. Eu preciso passar para ele os parâmetros aqui, ó. Esse aqui é do efetuar login, desculpa. Inserir usuário, username, password e e-mail. Então você vai usar as suas variáveis. Então, set string field. Por que string field? Porque eu estou passando um string. Cara, mas o meu não é string. O meu é número. Então você vai puxar daqui, ó, set number field. Tá vendo? E aí ele vai te perguntar o nome do campo e o número que você quer passar. Da mesma coisa no string, ó. Ele vai me perguntar aqui, ó. Deixa eu puxar um novo. Set string field. Ele vai me perguntar aqui, ó. Quem que é o target, né? É o meu JSON. O field name é a variável, o nome da variável. Então a minha primeira variável é o username. E o que eu quero passar? Eu não sei o que eu quero passar, então por isso que eu salvei o username que o password, ó, que o usuário criou para mim. Então eu vou pegar minha variável aqui de username, que é a informação que o usuário vai me passar, e cara, você vai passar o username do usuário aqui no valor, e o nome do field que você vai preencher com ela é o username. Você vai fazer a mesma coisa para o password, e você vai passar o password que o usuário informar lá no valor. E você vai fazer a mesma coisa para o e-mail e vai passar o e-mail que o usuário informou lá no valor. Feito isso,
a gente vai setar essas informações. Então, o request é o meu target e o meu objeto é o meu código JSON. Então, eu vou refazer, eu vou preparar a minha string. O que eu fiz aqui, então? Eu preparei o corpo da minha URL com as informações que o usuário me passou. E aí, agora, a gente vai processar esses dados. Você vai puxar um process URL para ele processar a URL. Que URL que é essa? Cara, exatamente essa URL aqui que insere o usuário no seu campo. É exatamente o link que acessa o código PHP que a gente testa aqui no navegador. Então, esse link aqui que ele vai preparar, ó, é exatamente esse link aqui, ó, Journey of Heroes / insert usuário. Esse link, ó. Só que aqui ele já está me falando aqui, ó, mensagem missing or impeach parâmetros. Por quê? Eu estou tentando processar o código sem passar as informações de username, password e e-mail. Então, naquele código que eu preparei aqui dentro da Unreal, ele já está com esses códigos aqui para ele poder não dar má nota, né? Então, esse link aqui já está vindo preparado. Tanto que ele sai aqui do request, tá vendo? A gente colocou essas informações aqui para dentro do request e para dentro do JSON. Então ele está indo aqui, salvou nosso request e processou essa URL. Feito isso, sempre a gente vai ter uma resposta. Que as respostas são essas? Quando a gente processa, o usuário já está registrado ou o e-mail e o usuário já existem. Então essas são as respostas. A gente precisa capturar essas respostas. Então eu vou pegar meu request, eu vou dar um by the event on request completed. Por quê? Conseguiu construir a requisição? Teve uma resposta? Então vamos disparar um evento com essa resposta. Você vai criar um custom event aqui, ele vai ter que criar automaticamente, porque quando chega aqui, ó, ele tem a resposta, ele vai disparar esse cara aqui, ó. Se ele não tiver resposta, ele vai fazer nada, porque eu não criei um evento para quando essa requisição falhar. Então, por exemplo, se o meu servidor estiver offline e eu tentar passar uma informação aqui, ó, esse cara não vai conseguir chegar até aqui, porque ele não vai fazer nada. Eu não preparei um Unreal para poder fazer nada se falhar. Então, eu só deixei aqui, vamos supor que deu tudo certo. Meu servidor está online, está tudo bonitinho, meu banco de dados está online. Então, o meu request é o meu alvo e eu quero extrair informação dele. Para eu extrair a informação dele, a primeira coisa que eu preciso fazer é get response object. Me dê a resposta do objeto. Ele me deu. Agora eu vou pegar um string field. Por que eu estou pegando um string field? Porque eu sei que o meu código está me devolvendo um string field. Se o seu estiver te devolvendo um número, você vai buscar um number field. Cara, mas o meu está me devolvendo array. Aqui no get object response, se você deixar aqui o negocinho ali ligado, bonitinho, vir aqui no via rest, você pode vir aqui, ó, nos response, request JSON. Ele já te dá aqui todas as informações que você pode extrair de dentro desse cara aqui, ó. Aí vai do jeito que cada um fez seu código aí. Mas no meu código, eu sei que ele está me devolvendo um string. Por que eu sei que ele está me devolvendo um string? Primeiro, eu pedi o ChatGPT para poder me devolver sempre a resposta dentro de um string. Ele me deu um array e o nome que ele me devolve é message. Tá vendo? Tanto que se eu vim aqui, ó, message, e quando eu venho aqui também, ó, message. Então, esse aqui é meu JSON. Isso tudo aqui é meu JSON. Então, o que eu fiz aqui? Eu cheguei aqui dentro da Unreal e falei assim, ó, você vai me devolver meu objeto de resposta e aqui de dentro eu quero o string field de nome message. O nome dele é message. Eu quero que você me dê ele e aí eu promovi essa saída aqui a uma variável e chamei de resposta. E ela vai ser preenchida de acordo com o que acontecer lá. Então, as minhas opções são muitas aqui no código, tá vendo? Ele pode me devolver aqui, ó, desde... Cadê? Disaster range, exaure de registro, ou disaure
is already registered, então o e-mail já foi registrado, o e-mail inválido formato, o usuário coisou, falhou para registrar, ou em parâmetros incompletos, e ainda tem aqui as opções aqui em cima, mas todas elas vêm dentro do message. Então eu sei que eu só tenho uma resposta aqui e eu sei que ela é um string porque eu pedi para o ChatGPT me dar um string. O que eu fiz? Eu tenho uma resposta e quando eu receber essa resposta eu tenho só dois caminhos. Ou ele vai me falar que esse usuário foi registrado, ou ele não registrou esse usuário porque deu algum erro. Então o que eu fiz? Peguei a minha resposta, a variável que eu acabei de setar aqui com a informação, e aí eu comparei meu parâmetro mais fácil, que é do usuário registrado. O que eu fiz então? Se porventura essa resposta foi exatamente igual a essa mensagem aqui, ó, Auser sus for registered, é minha condição, vai sair no verdadeiro e vai chamar a função que esse usuário foi cadastrado. Se sair qualquer mensagem que seja diferente dessa, é porque falhou o cadastro. E aí, feito isso, o nosso procedimento aqui dentro do Game Instance, ele está todo feito, está todo bonitinho. O que a gente precisa fazer agora é fazer o nosso painel, o nosso menu aqui, dar essa informação lá para o nosso usuário. Então vamos recapitular. O cara vai clicar no botão registro. A primeira coisa que ele vai fazer é conferir se os passwords estão igual. O password está diferente, já vai sair para ele aqui no falso, vai falar para ele que o password está diferente e ele vai ter que consertar lá e vai ter que clicar de novo. Consertou, vai sair no verdadeiro. Primeira coisa que eu preciso fazer é pegar meu Game Instance. Get Game Instance. Get Game Instance. Peguei ele aqui. Do meu Game Instance eu vou dar um cast, ou seja, eu vou chamar o meu Game Instance porque por padrão a Unreal vai usar o Game Instance padrão dela. O meu é Heroes Game Instance. Por comodidade, porque eu vou precisar chamar esse Game Instance aqui futuramente, então eu transformei ele numa variável. Você puxa aqui, promote to variable, mas não tem necessidade de fazer isso, é só porque a gente vai precisar, então eu fiz, mas aí vai do código de cada um. E aí eu chamei de dentro do meu Game Instance quem? O Create Auser. Eu vou passar informação para esse Custom Event. Então é só você vir aqui de dentro do Game Instance, você puxa aqui, ó. Se você começar aqui, ó, você vai chamar pelo nome que você pôs. Se você colocou registro, você vai escrever registro aqui que vai aparecer. O meu se chama Create Auser. Então tá aqui, ó, Call Function Create Auser. Chamei ele aqui. Ela já vai vir por padrão, como ele está lá, precisando que você passe 3 informações para ele: username, e-mail, password. Quem que vai digitar isso é o usuário. Eu não sei o que ele vai escrever lá, então eu não posso simplesmente, por exemplo, por que eu estou falando isso? Quando eu quebrar aqui, ó, eu posso preencher aqui, mas eu não sei o que o usuário vai pôr lá de username, então não tem como eu preencher para ele, né? O que eu fiz? Tenho os meus text box lá, né, que a gente criou lá atrás, cada um deles tem um nome. Eu sei que lá no registro, o primeiro é o username criar, depois é o e-mail criar e o password criar. Peguei essas 3 variáveis que eu já tinha criado elas aqui dentro do meu designer. Username criar, tá vendo? E-mail criar e o password criar. Eu não preciso do confirme password, porque se ele saiu aqui, os dois passwords estão iguais. Eu preciso informar um password só pro meu código funcionar. Não preciso mandar os dois. Eu já criei essa configuração aqui, esse bloqueio antes. Então, sabendo disso, o que a gente vai fazer? Username criar. E aí você vai pedir o texto que o usuário digitou lá dentro. Get text. Escreveu get text. Ele já te dá a função aqui, ó, get text. E aí você vai simplesmente converter ele para um string, porque eu estou pegando texto para string. Para fazer isso, você nem precisa de preocupar. É só quando você chegar aqui, ó, ele já converte sozinho para o seu. Então ele vai converter esse texto para um tipo de variável string. Cara, mas eu não sei qual variável que eu estou usando. Seja específico com o ChatGPT e fala para ele, olha, eu quero passar as variáveis com formato string, eu quero passar com formato número, eu quero passar em uma booleana. E aí ele vai te dar, você já vai saber o que você tem que usar de variável aqui dentro. Fez isso, passou, ele vai executar o código.
ele vai executar esse código. Então, chegou nesse momento aqui, ele vai pegar as informações que o usuário passou e vai executar o create user. Tanto que se você dá um duplo clique aqui, ó, ele já vem para cá, ó. Ele vai executar esse código todo, bonitinho, e aí quando ele chegar no final, ele tem dois caminhos. Ou ele vem no cadastrado, ou ele vem no falha do cadastro. O que que é isso? Esses eventos aqui, ó. Isso aqui chama evento dispatchers. Eu posso criar um evento desse aqui, ó. Simplesmente você vem aqui na esquerda no seu painel lá, ó, e dá um maisinho aqui, ó. Você chama esse cara do jeito que você quiser chamar. Você chama ele de teste. E aí você arrasta ele para cá, ó, e põe call, chamar. Então, se sair no falso, eu quero que você chame esse evento. Onde que esse evento tá? Ele tá aqui dentro. Então, quando ele chamar esse evento aqui, ó, a gente vem na tela inicial e olha só, eu peguei o meu game instance, por isso que eu promovi ele a uma variável, mas eu podia ter puxado daqui ou daqui, tanto faz. E eu vou criar um bind event to cadastrado. Quem que é? Da onde que eu puxei esse cara aqui, ó? Puxei daqui, ó. Aí você escreve aqui, ó, bind event from cadastrada, ele vai criar esse cara aqui, ó. E aí você vai criar um custom event para ele, um evento customizado. Por quê? Cara, se foi cadastrado, eu quero que você execute a função do cadastrado. O código vai vir aqui daqui, ele vai ligar aqui nesse evento customizado que eu criei aqui, ó, do usuário cadastrado. O que que eu quero que esse cara faça então se for cadastrado? Eu quero que você pegue o txt resposta e seta o texto dele. Que texto que você vai setar nele? Eu puxei aqui de dentro, ó, do meu game instance a variável resposta que eu salvei lá. Então, salva o texto da resposta para mim e joga ele aqui, ó. Vai voltar ele de string para texto e vai salvar ele no meu txt lá, ó. E aí, o que que eu quero que você faça? Eu quero que você pega meu txt resposta, deixa ele visível. Eu quero que você pega a resposta, que é esse painelzinho aqui, ó, que eu criei embaixo. Deixa eu minimizar isso aqui de novo para vocês entenderem. Esse painelzinho aqui de baixo, eu quero que você deixe ele visível também com a resposta, para o usuário saber o que aconteceu. Meu painel registro, eu quero que você esconde ele vai ficar hidden. O meu painel login, eu quero que ele fique visível. Todos os textos do txt resposta aqui, ó, eu quero que você vai deixar eles visíveis. E aí eu peguei os textos que o usuário digitou lá, o username criar, e-mail criar, password criar, confirme password, deixa em branco. Por quê? Se ele voltar para a tela, não vai ter nada escrito lá, eu apaguei tudo. Então só isso que eu fiz. E se falhar, cara? Se falhar, você vai vir aqui, ó, vai passar direto por esse comando, porque se falhar, vai sair aqui, ó, ele vai procurar a função falha cadastro. Essa função, ela tá aqui, ó, eu vou criar um evento para ela. Então, o usuário saiu lá do create house, executou a função toda. Ele vai, se saiu lá no falha cadastro, ele vai pular esse nó, vai passar direto para cá, ó, e vai criar um evento para ele. Aí eu fiz a mesma coisa. Eu preciso de lá dentro do meu game instance a resposta para eu poder informar para esse usuário. Então eu puxei ela, eu transformei essa resposta, que era um string, um texto, coloquei ela lá na minha variável. Fiz ela ficar visível e fiz o meu painelzinho de resposta também ficar visível. Então na prática, o que eu fiz? Eu só estou informando para o usuário, cara, não deu para te cadastrar porque deu esse erro. Quem vai me falar o erro é o meu API. Então, só para a gente testar aqui agora, como eu fiquei movendo as coisas de lugar que eu vou ter que compilar e salvar de novo, vamos aqui no meu lobby e vou executar o jogo. Então, vamos lá. Se eu clicar no login aqui não vai acontecer nada, porque meu servidor tá coisas, então eu digitar alguma coisa aqui, por exemplo, clicar lá no registro e dar um back, ó, o que eu tinha digitado aqui ficou aqui, porque eu não configurei nada para poder acontecer nesse painel. Agora, do contrário, se eu digitar alguma coisa no username e dar um back e clicar lá no registro de novo, ó, o username vai ficar limpo, tá vendo? Porque eu mandei limpar esses campos quando eu clicar no botão back. Eu acho mais interessante deixar nessa organização. Então, vamos tentar fazer um teste aqui. Vamos cadastrar o usuário. Primeiro vou dar um registro sem nada, ó. Ele criou para mim o painel aqui embaixo e falou que os parâmetros estão vazios ou incompletos. Então vamos pôr um usuário aqui.
Vou chamar esse cara de teste. Vou tentar registrar, ó, mesma imagem. Porque executou o código, foi lá e me deu esse parâmetro. Se eu quisesse, eu podia pôr um tempo aqui para essa mensagem sumir depois de um tempo, mas não tem essa necessidade. O e-mail, vamos pôr um e-mail qualquer aqui, vamos escrever só teste. Agora o password eu vou escrever ele errado de propósito, ó. Vou pôr eles errado. Os campos estão todos preenchidos, mas o password está errado. Registrar, password does not match, porque o texto do password não confere. Então, vamos colocar um password aqui, teste 1234. E vou confirmar ele, teste 1234. E vou mandar registrar. Não vai registrar porque executou o código todo e invalide e-mail format. Ou seja, o API está funcionando assim, 100%, não tem nada de errado. Vou pôr no formato certo, teste@teste.com. Formato e-mail, registrei. User range e-mail área already registered. Já existe esse usuário, esse e-mail. Então, se eu pôr um teste 1 aqui, registrar. Olha só, esse e-mail já existe. Então, se eu deletar teste, que isso, eu sei que o usuário teste já existe lá no banco, e pôr um teste 1, agora é o usuário que já está registrado. Então, está funcionando assim, perfeito. Vamos lá então. Teste 1, teste 1. Se eu digitar a senha só numérica, ASDFGHJ, registrei, ó, tem que ter pelo menos um número. Se eu pôr a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e embaixo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, os textos são iguais, mas tem que ter pelo menos uma letra. Então, teste 1, 2, 3, teste 1, 2, 3. Agora vai funcionar e vai registrar esse cara. Pronto, o que ele fez? Usuário registrado com sucesso, fechou a tela do registro e já veio para a tela do login para o cara poder fazer o login dele, que vai digitar o usuário dele e a senha aqui, fazer login bonitinho. E eu vou usar esse painel aqui também para poder dar informação aqui, ó. Se o cara tentar fazer login aqui e não der certo, ó, usuário e senha incorretos, vai aparecer escrito aqui embaixo. E esse painel a gente vai fazer junto no próximo vídeo. Agora o que acontece? Por que eu desliguei para quando eu clicar no registro esse cara aqui sumir? Ó, o usuário foi cadastrado com sucesso, mas eu vou querer registrar um usuário novo. Quando eu clicar em register aqui, ó, eu quero que esse cara suma. Então register, sumiu, tá vendo? Se eu der um back, ó, eu não quero que essa mensagem fique dando spoiler aqui na minha tela, porque fica meio feio, parece um bug. Então basicamente é isso. O API está funcionando, a lógica de programação eu espero que tenha dado para vocês entenderem. Nesse vídeo aqui é isso. E no próximo vídeo agora a gente vai criar o API do login aqui juntos. Beleza? Então valeu e até o próximo.